19. O argumentador faz referência a uma obra célebre, ao autor, a um especialista reconhecido cuja competência é colocada a serviço da defesa da tese. Pessoal, então, sempre que eu pegar um especialista para sustentar a minha tese, eu estou usando um argumento de autoridade. Isso aqui são estratégias argumentativas. É alguém que é reconhecido no meio em que se encontra e eu vou utilizar esse alguém reconhecido, pode ser também uma instituição, para defender a minha tese. Isso é um argumento de autoridade. Letra D, Dinamarca. Dúvidas? Achei difícil essa, que seria, deve ter sido a 16, né, Mari? A 16 é complexa. Então tá aí, ó. Vamos lá, de novo, ó. O argumentador faz referência a uma obra célebre, a um autor, a um especialista reconhecido, cuja competência é colocada a serviço da defesa de uma tese. Isso é argumento de autoridade. 16, né? Pessoal, dúvidas da 16 a 19. A 16 realmente ela é confusa. Dúvidas? Não? Isso, exatamente. Professora, quando a coisa fica nebulosa, sempre lembro da sua recomendação, abrir da cabeça. A gente tem que abrir, pensar fora da caixa, que é FGV, né? 20. Todas as frases abaixo são do gênero descritivo. Aquele que se apoia no sentido táctil, né? O dicionário usa mais tátil, assim mesmo, que é pessoal do tocar, do sentir. Vem comigo. A mãe tinha na mão fria, a luva de lã áspera. Isso aqui eu estou sentindo, estou tocando, pessoal. Isso aqui é, com certeza, tátil, que é o tato. O quarto tinha o aspecto de um brechó. Eu estou visualizando. Aqui é uma coisa visual. Da cozinha emanava uma essência de baunilha. Pessoal, aqui algo olfativo. Do fundo do corredor vinha a algazarra costumeira. Algazarra, eu escuto algo auditivo. Na boca, o azedo da fruta. Eu sinto, pessoal, o gosto, né? O paladar, algo gustativo. Então, letra A é o nosso gabarito. 21. Uma das marcas da textualidade é a coerência. Assinale a frase abaixo que está integralmente coerente, ou seja, lógica. A cura da monotonia é a curiosidade. Não há cura para a curiosidade. Ok, eu curo a monotonia com a curiosidade, mas a curiosidade não há cura. Parece lógica, eu curo uma coisa, mas a outra não há cura. Ficar triste por 1 minuto equivale a ficar 120 segundos sem alegria. 1 minuto não tem 120 segundos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, pessoal, não tem coerência. O turista visitou o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e disse que vai repetir a experiência em outros países. Não há como repetir a mesma experiência em outros países, pois não há lá em outros países o Pão de Açúcar exatamente igual. Se você se deparar com uma encruzilhada em seu caminho, entre por ela.
Pessoal, sim, né? Quando a gente tem uma encruzilhada, como é que vai ser? Era uma obra impossível, foi lá e fez. Então, pessoal, se era impossível, como que eu fiz? Né? Então, só a primeira que pode ter uma coerência. Uma marca da textualidade é a coesão, a ligação formal entre termos. Assinale a frase abaixo em que os termos sublinhados não estão ligados por coesão. Aqui faltou o lá, né, pessoal? Mas vamos lá. Faltou o lá aqui, ó. O melhor meio de guardar boas ações na memória é refrescá-la, refrescar a memória. Gratidão é o sentimento o qual mais depressa envelhece. A caridade é a única virtude, precisa da injustiça. Essa aqui, ó, é tão evidente que a gente fica na dúvida, né? Retoma a virtude, e não a caridade. A qual é a única virtude a qual precisa da injustiça. A qual precisa. Então, é a letra C. Essa é tão tranquila que dá medo. Não há prazer em possuir algo não há prazer em possuir algo e não o partilhar. Partilhar algo. Perdoar é um presente de alto valor, mas seu custo é nenhum. Custo do presente. Muito bem, pessoal. Bom, agora vamos a 23. Observa só. Para desenvolver uma tese, para refutar uma tese contrária, o argumentador pode recorrer a argumentos de diversos tipos, segundo as circunstâncias da argumentação. Observe o segmento argumentativo a seguir. Essa aqui é uma daquelas que são quase impossíveis, né? Porque eles foram muito sacanas. Eles estão falando que existe uma tese e uma tese contrária. Show. O argumentador é quem está escrevendo, né? Quem escreve, pessoal, pode recorrer a argumentos de diversos tipos, segundo as circunstâncias da argumentação. Aí vem, cuidado com a questão, observe o segmento argumentativo a seguir. O que está faltando nesse segmento? Não tem a tese. Eles só deram para a gente o segmento argumentativo. O que não tem aqui? E aí que dá um nó na cabeça. Não tem a tese. A tese, eu vou ter que subentender. Qual é a tese? Lembra da tese? Tese é uma frase declarativa. Tá? Então tá ali, ó. Tese é para refutar o argumento, pessoal, mas é uma declaração. Que a gente sempre aproxima de uma afirmação. Então, esta é a tese. Quando a gente... Deixa eu ver se eu tenho aqui, pessoal. Aqui não. Porque numa das aulas de interpretação, eu também falo dessa questão da tese. Porque... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui. Interpretação... Falácias. Bom, enfim, agora não vou encontrar agora, mas beleza, pessoal. Não está aqui. Mas enfim, a tese não apareceu na questão. Então, esse foi o problema. Eu não tenho a tese, eu só tenho o segmento argumentativo. Segmento argumentativo. Essas tribos, o cara está argumentando, agora está provando. Essas tribos trocam frequentemente de mulheres, o que é um sinal muito claro de selvageria. Isso aqui tudo ele está argumentando. Eles ignoram completamente a nobreza e o valor do belo sacramento de casamento. Tá?
Tudo isso é argumentação. Então, alguma tese veio antes. Alguma tese veio antes, beleza. Então, o tipo de argumento utilizado nesse segmento foi apelo a um depoimento de autoridade reconhecida no tema abordado. Não é segundo disse tal pessoa, segundo disse tal instituição. Então, aqui não. A apresentação de uma comparação que possa valorizar a força da tese defendida. Bom, uma comparação, pessoal, não é muito, fiquei na dúvida, mas não é um argumento de comparação. Posso entender, mas estou comparando as tribos com a nossa sociedade. Tudo bem. Recurso a valores socialmente estabelecidos. Isso aqui não existe, né, pessoal? Contra os quais ninguém se deve colocar. Não. Qualquer valor socialmente estabelecido haverá divergências. Citação de argumento intimidatório que anuncia um mau futuro. Não. Se persistirmos assim, no futuro tal coisa vai acontecer. Indicação de um exemplo que possa auxiliar na defesa da tese. Talvez. Então, quem a gente poderia ficar na dúvida, pessoal, é letra B e letra E, porque não tem a tese, eles só deram um argumento. Quando a gente fala essas tribos trocam frequentemente de mulheres, o que é um sinal muito claro de selvageria, é mais uma questão exemplificativa. Estou citando essas tribos, dando um exemplo e depois construindo a minha argumentação em cima desse exemplo, pessoal. Equador. Mas assim, é quase inacreditável o que eles fazem às vezes. Cadê a tese? Aí a gente tinha que subentender um argumento X, desculpa, uma tese, que não está ali a tese, e subentender que houve uma afirmação, e aí o argumento é esse, em cima da informação que não está ali. Só FGV, né? Só FGV. Para fazer essas coisas meio absurdas, pessoal. Então essa é a típica questão que na hora da prova, pessoal, infelizmente é aquela que a gente erra. Porque na pressão, né, e o cara não me coloca a tese, só me coloca o argumento, eu tenho de subentender que há uma afirmação. 24. Observe o seguinte segmento descritivo, inserido numa narrativa. O campo ainda verde e vivo, mas parcialmente desfolhado e já quase deserto, oferecia a imagem da solidão e da proximidade do inverno. Claramente uma descrição. Está ali colocando, pessoal, elementos da paisagem, está colocando, pessoal, ali adjetivos, até citou a palavra imagem, né? Porque na descrição eu quero mostrar um retrato, uma imagem, tá? Então ali, beleza, está descrevendo. Brotava de seu aspecto uma mistura de impressão doce e triste, análoga a palavra à minha idade e à minha sorte. Então até a analogia está tão clara, pessoal, a mim, a quem está escrevendo no caso, porque até a palavra apareceu aqui. Então a função da descrição nesse caso é estabelecer uma analogia simbólica, exatamente. Uma analogia, que é uma comparação ali mínima, simbólica. Letra A. Defender um ponto de vista utilizando a descrição como exemplo. Não é um texto argumentativo para defesa de ponto de vista. Utilizar a paisagem como oportunidade de estética de valorizar o texto, apelando para metáforas. Na verdade, pessoal, existe a utilização, mas a oportunidade estética de valorizar o texto? Não, aqui é uma invenção. Indicar a semelhança existente entre vida vegetal e a dos seres humanos, muito ampla. Numa visão otimista dessas vidas, muito ampla, é o eu ali, está falando a minha idade e a minha sorte, uma coisa específica.
Mostrar na natureza aspectos que a valorizam como elemento decorativo. Não, o fundamento lá é a comparação com o eu. Quem está escrevendo no caso, né? 25. Uma das marcas da textualidade é a coerência. Assinale a frase abaixo que não exemplifica a incoerência. A história é um profeta que faz previsões sobre o passado. Não há como prever o passado. Previsão é sempre do futuro. Deixe para amanhã o que você já fez ontem. Não há como deixar para amanhã algo que já foi feito. Vivemos em paz pela imposição de nossa vontade. Pessoal, viver em paz não pressupõe imposição. Se pressupõe uma imposição, é porque não vive em paz. Quando você chegar aos 80, já terá aprendido tudo. Você só precisará lembrar disso. Bom, não há uma incoerência de fato. Eu aprenderei tudo, mas tenho de lembrar disso. O personagem de Guimarães Rosa vivia na terceira margem do rio. O rio tem 2 margens e não 3. Muito bem. Dinamarca. Pegamos uma sequência difícil, hein? 23, 24 e 25, todas difíceis. Todas difíceis. Alguma colocação, pessoal? 23, 24 e 25? A 23 é uma das mais sacanas, né? Fizeram uma questão que não deram a tese. Só deram um argumento. A gente parte do zero quase para fazer a questão, né? Tem que subentender uma tese para estabelecer ali depois o argumento. Todas, é uma sequência bem difícil. Pessoal, vamos fazer o nosso intervalo. Façamos o nosso intervalo. E depois do intervalo, a gente tem que fazer até a 40, né?